Tudo o que te domina vira o teu senhor. Vamos descobrir o que é disciplina e o que é vício. Você chama de rotina, mas na verdade é um vício. Vamos aos 5 sinais do que te domina. O só hoje que te controla, como recuperar o volante. Então vou começar com uma frase que parece filosófica, mas é extremamente prática. Tudo o que te domina vira o teu senhor. E eu quero que você pense agora, sem culpa. Tem alguma coisa que você faz todo dia de manhã ou todo dia antes de dormir ou quando você fica ansiosa que parece que não é você que escolhe mais? Porque tem coisa que realmente é rotina, mas tem outras coisas que é disciplina. E tem coisa que é domínio. A disciplina é quando você usa um hábito como ferramenta. O domínio é quando o hábito usa você. Por que isso acontece? Porque o nosso cérebro, ele ama economia de energia. Então, ele tenta transformar tudo em automático. Acordar, olhar o celular, tomar café, abrir um aplicativo, roer unha, doce, cigarro, compras, apostas, trabalho sem parar, o que for. São hábitos, né, que seguem um ciclo simples. Gatilho, rotina e recompensa. Né? Harvard Health descreve isso como os 3 R's. Lembrete, que é o gatilho, rotina, comportamento, e recompensa, que é o que você ganha com aquilo. Remind, routine and reward. O problema não é ter hábito, o problema é quando a recompensa vira calmante emocional e o seu cérebro aprende. Quando eu sinto X, eu faço Y e aí eu alivio. Aí pronto, nasceu o Senhor. A mente, ela não diferencia disciplina de vício. Presta atenção, porque isso aqui é ouro. Você descobre se é disciplina ou vício respondendo 3 perguntas. Primeira, eu escolho ou eu obedeço? Se você consegue dizer hoje não, sem ficar irritado, inquieto, ansioso, é uma escolha. Mas se você fica com sensação de abstinência emocional, pode ser domínio. 2, isso me deixa mais livre ou mais presa? A disciplina, ela aumenta a nossa liberdade. A gente ganha energia, saúde, foco, paz. O vício, ele diminui a liberdade. Você fica dependente do ritual para ficar ok. Eu continuo mesmo quando me faz mal? Essa é a pergunta número 3. Esse é o sinal mais claro de comportamento aditivo. Fazer apesar do prejuízo, com dificuldade de controle. Isso aparece em definições de vício como comportamento compulsível difícil de controlar, apesar de consequências negativas. Então, não é eu faço todo dia que define o vício. É eu faço e isso está me custando algo e mesmo assim eu não consigo parar. Exemplos rápido, tá? Para ver se você consegue entender. Vou dar exemplos sem julgamento, só para você se localizar. Café todo dia pode ser disciplina. Você gosta, te faz bem, você controla, mas pode virar domínio se você entra em pânico sem ele, se tem sintomas ruins e não consegue reduzir. Academia. Academia todo dia pode ser disciplina? Pode, melhora a sua vida, mas ela vira domínio se você treina doente, machucada, com culpa, ou se odeia quando você não vai. Celular de manhã pode ser rotina? Pode ser rotina, mas vira senhor quando você fala, só vou ver rapidinho e perde 40 minutos e começa o dia com ansiedade. Comprar pode ser prazer. Vira domínio quando você compra para anestesiar uma emoção e depois vem a culpa e dívida. O senhor não é a coisa, o senhor é a relação de dependência. Então, vamos aos 5 sinais de que algo virou o teu senhor. Vou dar um checklist, se tiver 3 ou mais, então você liga uma luz amarela aí. 1, urgência, parece que você precisa fazer para ficar ok. 2, perda de controle, você faz mais do que pretendia. 3, prioridade, aquilo passa na frente de qualquer coisa que te importe. 4, continuidade apesar do prejuízo, você continua mesmo se estiver te atrapalhando. E 5, uma mentira interna, você negocia com seu mesmo, só hoje mais uma vez. Esse trio, perda de controle, prioridade e continuidade apesar de consequência, aparece até em critérios usados pela OMS em comportamento aditivo. Isso você pode ver no site da Organização Mundial da Saúde. Isso aqui é importante, isso não te faz fraca, isso te faz humana com o cérebro treinado. Quer ver como que o seu corpo entrega? Quando algo virou o seu senhor, o corpo ele costuma ficar com a mandíbula tensionada, a respiração, claro, ela fica mais curta, as suas mãos ficam mais inquietas, o seu olhar ele fica vidrado, existe uma pressa interna, uma irritação quando alguém atrapalha o teu ritual, uma sensação de não me pede nada agora,
Pelo amor de Deus. É como se o corpo dissesse, eu tenho uma obrigação aqui e eu preciso cumprir. Já a disciplina, ela é diferente. Ela tem intenção, ela tem calma, ela tem flexibilidade. Já o vício, ele tem urgência. E por que o cérebro prefere o vício à disciplina? Porque a disciplina, ela dá uma recompensa mais lenta. O vício, ele te dá uma recompensa imediata. Disciplina, você precisa investir. O vício, ele é adiantamento com juros. E o cérebro, quando está estressado, cansado, solitário, ansioso, ele vai querer um alívio rápido. Então, muitas vezes, o que domina você não é prazer. É alívio. E aqui tá o pulo de gato. Então, como recuperar esse comando sem briga, sem guerra? Tá? Vou te ensinar a tirar o senhor do trono sem virar uma pessoa rígida. Passo número 1. Nomeie esse senhor. Você diz, isso aqui está me dominando. Sem drama, só verdade. Porque nomear, ele tira o feitiço. 2. Descubra a emoção que ele resolve. Faça a pergunta de ouro. O que eu estou tentando não sentir quando eu faço isso? É tédio? É ansiedade? É solidão? É frustração? É medo? Porque você não está apegada ao ato em si. Você está apegada ao efeito que o ato te traz. Então, dica passo 3. Crie um atraso de 10 minutos. Não é parar para sempre, é atrasar. Eu vou fazer, mas só depois de 10 minutos. Nesse intervalo, você faz um regulador simples. 2 respirações longas. Água. Levantar e andar por 1 minuto. Então, você ensina ao corpo. Eu não sou refém do impulso. Passo 4. Troque a rotina. Mantenha a recompensa. Lembra do ciclo gatilho, rotina, recompensa? Você tenta manter a recompensa com uma outra rotina. Se o gatilho é ansiedade, você respira, toma um banho, ouve uma música. Se é tédio, aí 10 minutos de tarefa curta, mais uma pausa. Se é solidão, manda uma mensagem para alguém, presença. Você não briga com a necessidade, você muda o caminho. Passo 5. Regra de dignidade. Não 2 vezes seguida. Escorregou hoje? Ok, a regra é não repita amanhã. Isso quebra a sequência que cria domínio. Ah, acordei hoje e fiquei uns 40 minutos mexendo no celular e percebi. Percebi, inclusive, no momento que eu tava fazendo isso e não consegui parar. Amanhã você não vai fazer isso de novo. Agora, a disciplina de verdade, ela não nasce do ódio por si mesma, ela nasce de um acordo. Eu faço isso porque eu escolhi quem eu quero ser. A disciplina, ela tem 3 marcas: intenção, flexibilidade e autoconfiança. Intenção é você sabe por que você faz. Flexibilidade, se não der hoje, você ajusta sem se destruir. E autoconfiança, você se sente mais dona de si no final. Você sente que você tá no controle, é você quem manda e não o senhor que manda em você. O vício já tem outras 3, que é a urgência, a rigidez e a culpa. E quando que é hora de buscar ajuda de verdade? Agora um ponto super importante e responsável. Se for um vício que está trazendo um prejuízo muito forte, está trazendo um risco, está trazendo abstinência, uma perda no seu trabalho, no seu relacionamento, dinheiro, saúde, aí não é só a sua força de vontade, porque o vício ele pode ser um transtorno com mudanças no cérebro e comportamento compulsivo, apesar de consequências, e muitas vezes precisa de suporte profissional. E se for o caso, não é um fracasso você procurar ajuda, é maturidade. Você parou de tentar vencer sozinha agora que foi treinado por anos. E não tem de sentir vergonha, você precisa de estratégia e apoio. Então, só para fechar o vídeo, tudo que te domina vira o teu senhor. E todo senhor, ele cobra tributo, ele cobra o seu tempo, tem gasto de energia, sua paz, a sua identidade. E a pergunta não é, eu faço isso todo o dia? A pergunta é, isso me serve ou eu sirvo isso? Se esse vídeo te acertou, comenta. Eu retomo o comando, porque a disciplina é você com as rédeas. Vício é a rédea no seu pescoço.